Hoje eu vou trazer aqui um tema que é muito relacionado ao nosso dia a dia profissional e é uma perguntinha que faz todo mundo refletir, pelo menos eu acho que todo mundo deve refletir sobre isso. A sua carreira está evoluindo como você gostaria ou ela não está evoluindo da forma que você sonhou, que você planejou? E eu vou trazer aqui uma convidada muito sensacional, que é a Mônica Maximuc, aluna do nosso curso online e, especialmente, ela vai falar como mentora de carreira e também ela é profissional de RH, então tem autoridade máxima para falar sobre esse assunto, né, Mônica? Bem-vinda aqui, que bom te receber. Olá, olá, boa noite, Cida, boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês nessa live, compartilhando um pouco da minha história com a comunicação. Sou a Mônica, eu sou profissional de RH, sou também mentora de carreira, trabalho já há alguns anos aí, administrando alguns processos de RH e programas de RH. Nessa oportunidade que estou vivenciando agora, vivencio tanto no Brasil quanto na Argentina, então está sendo aí uma experiência nova utilizando aí a comunicação. Mas, Mônica, olha, você tem uma trajetória muito bacana, você é uma mulher jovem. Ontem nós estivemos aqui com a Mariane, também, uma colega sua de comunidade, também de curso, e é muito bacana mesmo ver a trajetória de vocês se destacando nas suas atividades profissionais e tendo esse referencial da comunicação. Eu, há muito tempo, preparo profissionais, treino profissionais no meu consultório e quando eu decidi trazer a minha experiência do presencial para o online, eu não imaginava que eu ia conhecer tanta gente maravilhosa, tão especial mesmo na minha vida, que faz eu realmente vibrar, de ver como é importante a gente poder compartilhar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente gosta. Vocês acham que quando a gente pensa em cuidar da comunicação, isso deve acontecer apenas quando nós estamos numa situação de maior exposição? Ou é um cuidado que a gente tem que ter para a vida, para o nosso dia a dia, tanto pessoal quanto profissional? Vão me respondendo aí. E essa é uma pergunta que eu faço também para a Mônica. Faz muita diferença, Cida. Eu digo inclusive por mim, né? Eu passei um processo seletivo recentemente e nesse processo eu acabei tendo que gravar alguns vídeos aí, né? A etapa inicial aí das entrevistas eram feitas via vídeo. Então, tive que gravar aí 4 vídeos anterior aí à minha entrevista presencial e foi uma experiência bem bacana, porque eu já estava preparada, tinha ali feito o curso, né, com você, já tinha treinado muito essa gravação de vídeos e consegui passar nessa primeira etapa do processo seletivo para as próximas etapas, né? Não foi assim somente decisivo a questão do vídeo, mas também eu pude conseguir me passar a minha mensagem, né? Contar a minha história depois numa entrevista presencial também que eu fiz. E foi essencial ter essa habilidade, esse raciocínio lógico, né? Esse pensamento estruturado que a gente fala tanto no curso, né? Para que a outra pessoa entenda o que você está falando. E eu parece que um mantra que eu sinto até a necessidade de repetir e, e realmente compartilhar. Quanto mais você organiza a sua fala, mais segurança você tem para se posicionar. E esse é o ponto que leva embora o nervosismo ou coloca o nervosismo num segundo nível, ou seja, não é a coisa mais importante quando você vai fazer uma apresentação ou quando você tem alguma situação importante de fala, mas você foca naquilo que você se preparou para falar. Por isso, o domínio do assunto é muito importante e, sem dúvida alguma, como é importante também saber cuidar da forma como você vai transmitir. Você trabalha muito com mentoria de carreira. O que você percebe como sendo os pontos mais difíceis para um profissional em relação à comunicação?
Olha, passar a mensagem, né? Então, assim, desde quando a gente é pequenininho, a gente contam histórias para nós, né? Então, a gente não é à toa que a gente tem aí os contos de histórias, né? Então, as pessoas contam muitas histórias para nós e quando a gente vai crescendo, é a nossa vez de contar a história e é a nossa história. Então, dependendo da maneira como eu conto a minha história, a pessoa vai ter a credibilidade ou não. Então, o que eu percebo aí nos profissionais, na hora da entrevista, é que às vezes não conseguem passar a sua mensagem, contar a sua história com credibilidade, né? Trazendo pontos, trazendo exemplos. Ou seja, ter a competência não é suficiente se você não souber transmitir com credibilidade a competência que você tem, né? E isso eu acho que é o que deve sentir. Você comentava comigo ontem, num bate-papo, que você estava entrevistando uma pessoa super competente, mas ela falava rápido demais e você não conseguiu ver essa competência toda nela. É isso? Não. Pois é, foi uma entrevista que eu fiz esses dias, né? Era uma pessoa muito competente, assim, com uma bagagem técnica super grande, um currículo, assim, que chamava muita atenção. Então, eu entrevistei essa pessoa, só que a pessoa não era a mesma pessoa do currículo. Então, eu chamei a pessoa por conta de um currículo super bem feito, super elaborado, mas na hora que ela foi me contar a história, eu não conseguia entender. Então, a pessoa falava muito rápido, não trazia ali os exemplos que a gente pede, geralmente numa entrevista por competências, nós pedimos para que a pessoa traga ali exemplos, histórias das coisas que elas realizaram nas empresas anteriores, e infelizmente a pessoa não conseguiu. E daí, quando acabou a entrevista, eu pensei assim, puxa, que pena, né? Um currículo tão bem elaborado, uma pessoa tão preparada, mas não consegue passar as suas ideias. Como que essa pessoa, era uma vaga assim estratégica, como que essa pessoa depois vai conduzir uma reunião? É. Como que ela vai, né, depois, quem sabe até ser gestora de uma área, se ela não tem, né, essa habilidade da escuta, inclusive da empatia, porque essa entrevista, por exemplo, era uma entrevista com uma pessoa da Argentina. Hum. Então, eu sou aqui do Brasil, então eu não sou nativa. Língua, né? Aham, não sou nativa, então eu tenho um pouco mais de dificuldade de entender essa fala rápida em espanhol. Uhum. E foi bem delicada a situação, assim, porque a pessoa tinha tudo ali para passar a sua história e não conseguiu, né? Enquanto outra candidata conseguiu. É. Então, para você ver, os currículos eram bons iguais. E às vezes com menos até potencial de desenvolvimento. Mas Sim. aí eu te pergunto, você considera que essa pessoa tinha consciência dessa dificuldade dela? Ou nem passava pela cabeça dela? Eu acho que não, Cida, nem passava pela cabeça, né? Eu senti que faltou ali um pouquinho de autoconhecimento, faltou ali essa parte da autoobservação e da observação na outra pessoa também, né? Hum. Porque quando a gente está no momento ali de troca, de conexão, de entrevista, a gente também tem que observar, né? O que o recrutador está Sim, te perguntando. Então, sim. faltou sim, um pouquinho de atenção e um pouco de autoconhecimento. Isso é super interessante o que você traz, porque um dos pontos que eu percebo quando as pessoas buscam o curso e buscam esse aperfeiçoamento na comunicação é por terem chegado num determinado ponto da carreira e terem entendido que dali para frente, se não souberem se comunicar, a coisa vai ficar travada, ou seja, não vai ter o resultado, não vai ter o avanço desejado. Mas até chegar nesse nível, muita gente já chega contando das oportunidades que foram perdidas, porque não entendeu bem como que tinha que se posicionar numa entrevista, o que tinha que fazer, como que deveria se preparar. E no nosso treinamento, um dos pontos, e você é bem assim avançada nas nossas atividades, porque participou de desafios e todas as coisas. Você acha que treinar a comunicação te dá segurança para a vida real, ou seja, quando você vai para o campo mesmo?
Sim, Cida. Nossa, não tem nem o que falar, assim. Eu acho que o treino é tudo. Eu me sinto uma pessoa muito mais preparada hoje do que antes. Para mim, antigamente eu tinha aquela visão assim de que falar bem era falar alto, era um dom, né? E a gente aprende Aham. isso no curso de que não existe dom, não existe, né? Tudo é treino e qualquer pessoa pode se desenvolver na comunicação. Então, às vezes a gente tem uma visão assim bem errônea e bem chata a respeito da gente mesmo, né? Com Porque certeza. às vezes a gente não se conhece e fica achando que outras pessoas falam melhor porque falam mais alto ou porque tem a coragem de chegar ali numa determinada situação e colocar o seu ponto de vista. Então, e tudo é treino, qualquer pessoa pode chegar lá, né? Eu sinto que eu tive É, muitos avanços. muitos avanços mesmo. E essa jornada de se expor um pouquinho para o grupo forma também uma coisa de parceria, todo mundo indo na mesma direção e sentindo que esse dom, até tem realmente pessoas que têm mais facilidade do que outras, mas não Sim. quer dizer nada. E eu gosto de reforçar que muita gente que tem facilidade para falar, fala mal porque não desenvolve as habilidades certas para falar bem nas situações do dia a dia, profissional principalmente. Às vezes é porque fala demais, ou não é porque não ouve, porque não organiza a fala. E quando você tem uma dificuldade, uma trava mesmo na comunicação, você já começa a dizer, não, espere, eu tenho que entender esse negócio aqui, porque senão eu não vou conseguir sair do lugar. E ontem nós falamos muito com a Mariane sobre essa virada na chave mesmo, assim, tá, em que momento que uma pessoa começa a se desenvolver na comunicação? Quando decide que a timidez, o nervosismo, o medo ou a falta de autoconfiança como falante vai ser ali mesmo, vai ser um ponto de conexão. Aqui eu entendo que eu tenho tudo isso, aceito e vou trabalhar tudo isso para entender o que vem depois. O que você diria para uma pessoa e provavelmente você diga sempre isso, que percebe que a carreira não está evoluindo como gostaria? Quais são os pontos, além da comunicação, que você considera que são essenciais para um bom profissional hoje? Está bem atento à própria carreira. Sim, a primeira coisa é o autoconhecimento, né? Assim, reforçando um pouquinho do que você falou, né? E quando eu me conheço, eu sei quais são as minhas fragilidades, quais são os meus pontos fortes e o que eu preciso. Às vezes eu não sei o como eu vou desenvolver isso, mas eu sabendo o que eu preciso melhorar, o como é um segundo passo, né? A Uhum. outra coisa é você estar preparado para as oportunidades. Então, não é porque eu não estou numa função hoje que exige tamanha comunicação, né? Que não Não é, tenha não é muita porque eu não estou numa função. visibilidade, né? Uhum. Isso, Cida. Não é por isso que eu não vou treinar, que eu não vou me desenvolver. Eu acho que uma das competências aí do profissional do futuro é o aprender a aprender. Então, todos os dias as coisas Isso. mudam e a gente tem que mudar junto com essas coisas, né? O mundo muda e a gente muda também. E esse aprendizado contínuo, constante, é essencial aí para um profissional. Estar aberto às mudanças e se posicionar em relação a cada uma delas, eu vejo que isso é o que vai fazer a diferença mesmo para entender, inclusive, as mudanças na própria forma de se posicionar, naquilo que já fazia, naquilo que precisa ser feito, avaliar tudo aquilo que não domina e começar a dominar. E todo mundo tem, né, um ponto ali que diz, puxa, isso daqui trava. Mas aí, ou você convive com aquilo e diz, ai, não, eu só posso ir até ali porque é até aqui que eu consigo. Ou você vai buscar ajuda de um profissional capacitado, como no caso você é mentora de carreira, eu trabalho com comunicação, a gente vive a vida lidando com questões
que trazem soluções para o desenvolvimento do profissional que nos procura. Mas muita gente tenta, por achar que é muito mais fácil ser autodidata, de pegar uma coisinha aqui, outra ali, outra lá, e fica perdendo um tempo muito grande. Você acha que tem muita gente que ainda busca só dica para melhorar, ao invés de realmente Sim, se autodesenvolver? tem sim, Cida, é como tem, né? Principalmente agora nesse tempo aí de muita internet, né? Então as pessoas procuram muitas coisas fáceis, né? Na internet. Eu costumo dizer que o fácil, ele nem sempre é o melhor caminho, né? Às vezes Sim. existem algumas coisas mais fáceis mesmo, mas falando de dicas, é um absurdo, assim, o que a gente vê, assim, na internet de profissionais que não têm, assim, experiência no assunto, eles se dedicam ali a estudar um pouquinho sobre algum assunto e vão dar mentoria, por exemplo. E na Virou prática a gente moda, vê né? virou sim. É. E eu me lembro até quando eu conheci quando eu fui numa palestra presencial sua antes da pandemia, né? Eu fui assim, sem muita pretensão, pensando, puxa, eu vou lá em mais uma palestra. Daí, quando eu cheguei na palestra, que eu vi você falando sobre a importância da comunicação e trazendo os argumentos ali técnicos, exatamente do aparelho vocal, é, das coisas ali que a gente poderia se desenvolver, ali eu entendi por que que aquelas dicas de comunicação, de oratória não funcionavam e não funcionam para muitas pessoas, porque nós somos seres humanos únicos, cada um ali com as suas questões e que precisam ali de um olhar profissional, né? Então, Ah, que eu vi assim legal isso, eu tamanha fico feliz. diferença. Ô, Mônica, eu nem sabia que você tinha ido numa palestra minha. Não sei se você já tinha me contado essa. Eu acho que eu não te Que contei. Eu fui numa legal, que palestra no legal. Rotary antes da Ah, pandemia. Depois entrou a pandemia, daí a gente já começou no online, mas foi bem aham. interessante. Aham, aquelas atividades que você passou ali dos pratracrás, do Dos Cida Card. Aqui ainda exercícios. tem um cartãozinho de exercícios. Aham, Deixa eu ver fantástico. se eu tenho um aqui na minha super estante. Por Então, coincidência, hoje não tenho nenhum aqui, mas meu cartãozinho está sempre presente, né? Fazendo algumas mágicas na dicção. É porque sim. agora, antes de começar a live, cheguei em cima da hora. Falei, Mônica, tudo pronto? Ela, estou fazendo pratracrá. Isso virou um código, né? Estou fazendo É, pratracrá significa estou aqui cuidando da minha dicção para que as pessoas me entendam muito bem. Eu acho que esse é um grande ponto, que é a gente saber que nós podemos melhorar a serviço do outro. Por que que uma pessoa precisa falar bem? Para ser mais facilmente compreendida. E aí eu ouço assim, ah, mas é que eu penso muito rápido, então eu falo muito rápido. Fala muito rápido, porque não está atenta à vontade de ser bem compreendido, de ser bem compreendida. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Quando você está no desenvolvimento de uma carreira, bom, penso eu, todo mundo quer explorar ao máximo esse andar de cima e crescendo e se desenvolvendo e sempre quebrando seus próprios limites e chegar lá no ponto máximo da carreira, no auge dela. Mas se não treina, eu sinceramente não vejo solução, porque a gente tem que ter muita disciplina, tem que ter esse olhar cuidadoso e algumas coisas que vão fazendo parte do dia a dia. Então, por exemplo, essa história do pratracrato, vendo que a Isa, a Rosana, ai, quanta gente querida aqui, que delícia. Ó, a Isa está falando, carrega o meu dentro da carteira. Não adianta só carregar dentro da carteira, tem que tirar a carteira, tem que fazer, Isa, me prometa. Mas é muita gente que eu conheço, que já passou por mim no consultório ou nos cursos, quando me encontra, saca o cartãozinho, como quem diz, olha aqui, ó. Uhum. Ai, muito legal. Sim, esse Agora, cartão é muito legal, Cida, porque é, é ali que a gente vê, né? Por exemplo, imagine uma pessoa que tem ali uma dificuldade de dicção. Ela vai uhum, numa palestra, receber algumas dicas. Ela vai sair frustrada dali, porque o uhum. trabalho não é com dica, é um trabalho profissional, né? Então, Sim, não vai tem que funcionar para ter, ela. tem que fazer sentido. Mas
Aí é que tá. E quando a gente pensa nessa relação muito próxima no autodesenvolvimento e como que nós fazemos a gestão do nosso dia a dia profissional, como é importante não querer pegar um atalho que não seja bem compreendido, porque isso faz perder tempo, faz você não chegar a lugar nenhum e você também acaba não crescendo, não saindo do lugar por estar usando algo que não seja o ideal. Mas eu acho, Mônica, que gerenciar uma carreira é um dos pontos mais estratégicos, mas ao mesmo tempo mais desafiadores, principalmente nos dias de hoje, quando tem tanto movimento, tanta coisa que a gente tem que fazer, o dia começa, você já tem 1 milhão de prioridades, de urgências, como lidar com tantas informações, com tantas coisas e mesmo assim se desenvolver na carreira? Como que você orienta teu pessoal para isso? Plan- Planejamento, Cida, a gente tem que se Aham. planejar, né? Se a gente, quando a gente tem um plano e quando a gente tem um foco, não tem erro, a gente chega lá. Então, todos os dias um pouquinho, é um processo. Quando eu sei o que eu preciso fazer e aonde eu quero chegar, não tem erro, né? É só ir fazendo ali a sua parte no dia a dia que o resultado vem, né? Às vezes não vem no tempo que a gente espera, mas É. se eu não fizer nada, ele não vai vir nunca. Daí fica, eu queria, né, fazer. Agora, Uhum. hoje se comenta muito das soft skills, e eu não sei, eu sei que é uma visão muito do RH, das empresas, né, de todo esse movimento necessário para aperfeiçoar e estimular com que toda uma equipe vá numa mesma direção, se desenvolvendo. Mas eu penso que a comunicação ela vai além do que possa ser considerado uma soft skill, porque ela faz parte do todo, ela abraça todas as habilidades, na verdade, é uma grande competência e por isso eu vejo que cada vez mais tem se dado destaque a prioridade de saber se comunicar. Como você bem disse, se uma pessoa vai para uma entrevista, acha que, não, ele já tem o meu currículo ali, já leram, sabe a meu respeito, então eu só vou ali de qualquer jeito. Não, você tem que se preparar muito bem para uma entrevista e você tem que saber se comunicar, porque se você não sabe se expor, ou seja, contar quais são os teus pontos importantes, o que você faz, qual que é a tua área, ninguém vai saber. E aí já começa uma profissão sendo travada pelo dono dela mesma, não é interessante isso? É bem interessante, Cida. E agora, principalmente agora, né, com a automatização dos processos, né? Então, as Uhum. atividades operacionais ali, os robôs estão absorvendo essas atividades. Mas existem muitas atividades que são feitas somente por humanos, né? E Uhum. são insubstituíveis. Então, independente do que você escolher na sua carreira, da sua profissão, a comunicação ela vai estar presente em tudo, em todas as competências do profissional do futuro, mesmo nas competências técnicas. Por quê? Por exemplo, se eu trabalho com dados, eu preciso interpretar esses dados. Se eu E vou ajudar os outros a entenderem, né? isso, e passar ali a minha mensagem e a explicação, né, do subjetivo do que está ali, né? Explicar Uhum. quais são os pontos importantes desses dados e o que a gente pode fazer com isso tudo. Então, é bem importante sim, Cida, essa questão. Cada vez mais a comunicação está presente em todos os aspectos, em todas as competências, em todas as habilidades aí e também em todas as profissões. E quando a gente pensa, tá, então a gente está falando de comunicação, comunicação, e o que que é difícil na comunicação? Eu vou aqui elencar alguns pontos que, de modo geral, você pode travar a tua carreira, deixar que ela não evolua por não perceber essas características que precisam de atenção. Primeira coisa é não usar bem a voz. E esse usar bem significa, às vezes, falar para dentro, não se colocar de uma forma que as pessoas possam te ouvir.
Não significa de forma nenhuma que tem que falar alto, ocupando um espaço excessivamente, não é nada disso, né, Mônica? Não. Mas saber usar a voz, fazer com que a sua voz chegue ao outro de forma clara, isso exige muitas vezes um aquecimento, né, Mônica? Sim, e como se daí é tão gostoso, né? Quando a gente aprende e quando a gente consegue, né? E quando a gente sabe que tem jeito, porque às vezes as pessoas não melhoram porque acham que não tem jeito, que é assim mesmo. E É, não, não nasci assim, né? Com é. certeza. E a voz é um elemento inicial de conexão. Se eu chegar aqui e começar a falar com vocês com uma vozinha que não é a minha, mas uma voz meio descuidada, eu dizer, que é isso, Cida? Enlouqueceu? Que Sim, voz é essa? Mas tem muita gente que usa a voz fora do lugar e não percebe. Não é que tenha sim. que ter uma voz impostada, nada disso. Você tem que aprender a usar a sua voz. E mais um detalhe, gostar da própria voz. Esse negócio de ficar dizendo que não gosta da voz, não dá. É ela a tua parceira e você tem que aprender a usá-la de forma correta, senão as coisas não acontecem nessa É. área. E outra coisa, Mônica, também que a gente tem que falar, a gente falou do pratracrá. Falar rápido demais ou não pronunciar bem as palavras também significa um risco para a forma de expressar as ideias. Por quê? Se você fala enrolado, 400, meu Deus, como é difícil, você tem que se conectar. Além de ser difícil já de prestar atenção, uma pessoa falando enrolado não tem credibilidade na mensagem, perde a credibilidade porque a gente tem que ficar prestando muito mais atenção no que a pessoa está falando do que muito mais o Do que o próprio entendimento conteúdo do da que o próprio pessoa. conteúdo. O Paulo está Exato. perguntando assim, ó, como falar mais devagar, mas não tão lento? Pronunciando mais as palavras e tendo esse cuidado para respeitar as pausas, que são pausas de turno. Eu gosto muito de falar sobre essa história de A turno gente fala aqui, de né? turno no curso, na comunidade, né, Cida? Conta É aí, tão bom. Mônica, como é que é essa história do turno? Explica para o Paulo aí. É, a gente tem várias questões ali no curso, né, onde eu fiz, e na comunidade também, de comunicação da Cida, a gente fala muito sobre dar lugar para a nossa voz e dar espaço ali para que as pessoas falem também. Então, Uhum. essa questão do turno é você entrar, né? Você não deixar de falar, não deixar de passar a tua mensagem porque alguém está falando muito rápido, ou não está dando É, espaço para que você fale. Sempre existe um tempinho ali, é um segredinho que a Cida passa ali para nós, para que a gente entre ali no assunto e não deixe de falar o que a gente pensa. E é muito é. legal. Eu dou uma dica que é a seguinte: turno é esse espaço, é um respiro que tem que entrar num diálogo para o outro poder se expressar. Porque senão vira monólogo. Você começa falando blá, 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 e daí o que acontece? Não tem espaço para o outro. E o outro se desinteressa, se desconecta. Ah, mas ninguém presta atenção no que eu falo. Mas fala rápido, não respeita o turno. O que acontece? Não consegue passar o recado de forma eficiente. E é como é que você vai saber como é que é essa história de turno? Por exemplo, eu convivo com alguém que fala tão rápido que eu não consigo expor minha opinião. E se for um chefe, ainda é um problema, é ou não é? Daí, o que que significa? Este momento do turno é como você está pulando corda. Quando eu era criança, Mônica, eu adorava pular corda com as minhas amigas. É sempre uma ficava girando para outra, uma de cada lado, girando e tal. E é bem legal esse momento que você tem que entrar para a corda não acertar a tua cabeça. Você brincava disso também? Sim, brincava muito. Acho que até as minhas irmãs estão aqui na live, É. podem confirmar. A gente pulou muita corda. Então, se você entra na hora errada, o que que acontece? Ou a corda pega na tua cabeça, ou pega no teu pé. E você para a Uhum. brincadeira ali mesmo. E é a mesma coisa. Então, quando você está falando, você tem que dar esse tempo. E é assim, né? E as tuas irmãs estão te assistindo. Uhum. Então, sim. Ai, é tão bom, né, Cida? A família prestigia a gente nesses Com momentos. certeza. Ó, Uhum. a Edna está perguntando: esse curso está sendo feito no presencial ou online? Edna, eu tenho um curso online e ele é 100% online
Em alguns momentos eu dou presencial, mas ele é em company quando ele é presencial. Hoje eu me adaptei 100% nessa história de curso online e te digo que sou apaixonada por essa proposta porque a gente tem essa diversidade, gente do Brasil inteiro, até de fora participando. É muito gostoso, é muito gratificante ter esse contato todo. E a próxima turma vai abrir na semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer um workshop Comunicação e Carreira. E esse workshop, ele é um pré-lançamento de um curso, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque é um workshop bem poderoso para você sair assim aprendendo muita coisa. E nós vamos detalhar cada das coisas que nós estamos aqui abordando nas lives durante esse aquecimento, mas o curso, ele é num formato muito passo a passo para você desenvolver todas as habilidades para falar muito bem e se posicionar bem em todas as situações. Mesmo que hoje você sinta que tem medo, que tem vergonha, você vai aprender a dominar a comunicação do jeito certo. Então, esse que é o ponto. Fique ligada, se você não se inscreveu no workshop Comunicação e Carreira, vai aqui na bio, faz a inscrição, entra no grupo do WhatsApp para você ser informada, avisada de quando está começando a aula, e assim vai, tá bom? Mônica, e o que você tem assim como ponto de partida? Alguém que diz assim, bom, tá certo, então eu acho que a minha carreira não está evoluindo do jeito que eu gostaria. Qual é o primeiro passo para começar a se desenvolver? Então, assim, a primeira coisa é você identificar, né, como eu comentei ali, né, essa questão do autoconhecimento. A primeira coisa é você identificar aonde você quer chegar. E a partir dali, né, desse ponto, tomar uma decisão. O que eu quero? Eu quero trocar de área, né, porque eu acabo recebendo algumas pessoas ali na mentoria para transição de carreira. Eu quero trocar de área. Mas para eu trocar de área, para eu conhecer um segmento novo, eu preciso ali entender quais são os próximos passos, né? Que eu devo seguir. O que eu preciso para mudar de carreira? Então, a partir do momento que eu sei, eu vou seguindo esses passos para chegar lá depois, né? Mas o primeiro passo é o autoconhecimento e é saber aonde eu quero chegar, para depois ir colhendo os frutos. A pandemia trouxe um momento também que as pessoas começaram a pensar melhor se querem continuar naquilo que fizeram a vida inteira e com vontade de mudar de área. E é muito interessante esse autoconhecimento, porque acho que a pandemia trouxe esse boom de sair do automático, dizer, meu Deus, eu estou fazendo tantos anos isso e agora eu quero mudar. Amanhã, inclusive, eu vou conversar com uma outra aluna muito querida, que é a Catarina, já foi diretora, é líder, e ela está aí também numa transição de carreira, porque falou, não, eu já alcancei aqui meu topo, mas cansei, quero outras coisas agora. Isso é bem Uhum. comum, não é, Mônica? É muito comum. E é muito legal esse movimento, sabe? Porque a vida é tão longa e ao mesmo tempo é tão curta, sabe? A gente tem que aproveitar os momentos e entender, né, que a gente pode ser o que a gente quiser no momento e fazer as mudanças no momento que a gente decidir também. Foi feito um estudo há um tempo atrás, eu não me recordo a fonte, em que nós, né, da geração Y, Não, eu, nós eu já sou um pouquinho mais lá de trás. profissionais da geração Y, eles vão mudar de carreira pelo menos 4 vezes no decorrer da vida. Então, é um Olha, movimento natural aí que está acontecendo, e eu acho isso muito interessante, porque a gente tem muitas coisas, né? Antigamente tinha muito essa questão da dificuldade do conhecimento, do mudar. Hoje as coisas estão muito mais acessíveis. Então, por que eu vou ser infeliz na minha carreira se eu tenho oportunidade de mudanças? E que dependem de mim, depende da minha decisão. Então, dá para fazer mudança o tempo que for. Isso está sendo muito bem visto, inclusive, pelos recrutadores, pelas empresas. Por quê? Porque quando eu faço uma transição de carreira,
tudo que eu já fiz vem junto comigo. Eu não Sim. deixo de ter essas habilidades, tudo vem junto. Mesmo que seja de uma outra área, de alguma forma vai ter um ponto Sim, de conexão, não é? exatamente. Então, eu viro um profissional multipotencial. Eu É, sei de muitas multipotencial, coisas, que legal isso. e isso é muito bem visto aí pelas empresas. Então, não dá para aceitar ser infeliz na carreira, mas também não dá para ficar esperando que as coisas aconteçam naturalmente ou que as coisas, oportunidades vão cair do céu. Eu tenho É. de estar preparada, né? As pessoas têm de estar preparadas para que essas oportunidades cheguem. Ah, sem dúvida. Eu ouvia, eu acho que eu não tenho ouvido mais isso, mas eu ouvia com muita frequência as pessoas dizendo: ah, eu faço direito. Ah, eu faço direito porque meu pai quer que eu faça direito, porque é uma profissão que dá dinheiro. E eu acho isso uma das coisas mais duras, escolher uma profissão pensando no dinheiro que vai ter. E isso, comprovadamente, hoje, não é mais uma realidade. Inclusive, aí as OABs pelo Brasil informaram o quanto que tinham advogados em situação de total dificuldade financeira por conta da falta de cliente nesse período de pandemia e tal. Então, assim, nada é garantido. A única coisa que eu acho que é garantida é a sua a sua visão de conciliar aquilo que você faz com um propósito que te faça feliz, porque tudo que a gente faz com amor e se dedica e realmente tem ali, coloca a tua energia para fazer da melhor forma possível, seja lá o que for, vai ser uma profissão bem-sucedida, não vai? Vai, Cida, vai e tem espaço para todo mundo, porque eu percebo assim que muitos profissionais às vezes não se expõem, não colocam ali a sua opinião, ou nem entram em algum tipo de profissão porque pensam, ah, o mercado está saturado. Mas é o meu jeito de ser. Não vai ter nenhum profissional no mundo igual a mim, igual a Cida. Tipo, nós somos únicas. Então isso nos torna especiais. Nós já somos diferentes, então a gente pode escolher a mesma carreira, mas nós temos Sim, ali a nossa personalidade que é única e que vai fazer a diferença e que vai fazer com que as empresas agreguem valor, porque as pessoas, eu trazendo pessoas diferentes, com diferentes experiências, é o que faz a empresa crescer e ser, né, bem vista aí pelo mercado e acolher as é. pessoas e profissionais. É, com certeza, eu acredito muito nisso, porque eu falei dos advogados. É claro, da mesma forma isso se aplica quando você vê assim um advogado muito bem-sucedido, muito poderoso, ele coloca toda a energia dele lá. Ele não entrou só porque não, tem ali, eu acho que a busca pelo desenvolvimento da carreira tem que estar muito alinhada com o propósito de autodesenvolvimento e de gestão de vida mesmo. O que me faz feliz, o que eu quero para minha vida, né? É ficar aqui Uhum. aguentando uma situação que não é a que eu desejo só porque é bem remunerado, ou eu quero lidar. É claro que isso é, é difícil em muitos segmentos, mas como é bacana a gente ver, e eu vejo assim, quanto que as mulheres são empreendedoras, né? Para dizer, ah, eu não quero mais trabalhar em tal coisa, vai lá nem que seja fazer coxinha, sabe? Mas aquilo dá mais Uhum. prazer e faz com mais amor, com mais talento. Quanta gente que está desenvolvendo habilidades manuais, outras habilidades, mudando a carreira. Inclusive, na comunidade tem uma xará sua, que é a Mônica, que ela Uhum. é descendente de orientais e ela faz umas bonequinhas. Você já viu o trabalho dela? Amigurumi, ela faz amigurumi. Ah, eu não Uhum, sei, eu não lindo. consigo falar amigurumi. É lindo Uhum. demais. E olha que lindo, ela fala: o meu trabalho é fazer artesanato com propósito. Quando eu ouvi a Mônica falando isso, eu falei, gente, artesanato com propósito. Ela está aprendendo e ela veio fazer o curso de comunicação. Até eu fiz uma live com ela, vou fazer outra qualquer hora para ela já mostrar as coisas, porque ela queria muito fazer esse trabalho manual, mas divulgar isso, gravar vídeos e divulgar um pouquinho contando
dessa tradição e assim trabalhar o propósito dela. Não é bonito demais isso? É lindo, Cida. E não só a Mônica, né, a minha xará, mas tantas pessoas ali na comunidade, né? O pessoal, assim, evoluiu muito, assim, desde que a gente começou o curso e se expõe um pouco mais, né? Só o fato de estar numa live já é uma exposição. Como é E que você isso está é se fruto. sentindo aí, hã? Olha, eu Pessoal, estou bem confortável, Cida. é um exercício aqui entre alunos, né? É verdade. Não é o que É, a gente faz diariamente, né? A Cida é a nossa super mestra, né? Então ela querida. nos ensina tudo, né? Para nós não é assim tão comum gravar lives, mas se a gente não sair, né, da zona de conforto e não enfrentar ali, a gente não vai conseguir evoluir nunca, né? Então Então, só de faz estar esse aqui já é um friozinho da passo. barriga ser uma coisa gostosa, porque a gente luta com esse negócio. Ai, não, eu vou ficar nervosa. Fique, mas aproveite o nervosismo para o lado bom dele, Sim. né? Eu acho que isso é muito gostoso. É Ai, verdade, Mônica, Cida. A mesma coisa eu falo quando o pessoal, às vezes eu estou com algum mentorado que vai participar de processo seletivo, né? A pessoa fica com aquele medinho, ai meu Deus, vou ser avaliado, como que vai ser isso, né? Então, eu sempre falo, vai com medo mesmo, acolhe esse medo, né? Seja acolher o você medo. mesmo, É. aham, seja você, acolha isso e vá em frente, né? E como diz a Cida ali no nosso grupo, vou falar mesmo assim, independente do que vão pensar. A gente tem que colocar ali a nossa voz no mundo, porque é para isso É. que a gente tem voz, né, Cida? E usar a voz, né? Eu me sinto muito realizada nesse processo todo online, porque dar voz não é dar, né? É fazer com que cada um descubra o seu potencial, a sua forma de ser. Quando se fala assim, vai, acredite em você. Como é um exercício diário, e esse exercício ele acontece pela comunicação. É acreditar quando você diz um sim para uma palestra que você tem vontade de dar e tem a oportunidade e fica só enrolando e não vai, de dar uma opinião numa reunião, de se posicionar diante de uma situação. Então, isso tudo é parte do acreditar em si mesmo. E às vezes se vai meio sem acreditar, e daí se vai lá e diz: Meu Deus, eu consegui, não é assim? É, é verdade, e é tão Ai, gratificante, né? é, Porque a gente acaba sendo também inspiração para outras pessoas, né? Porque é, só que se a gente não se coloca em movimento, nada vai acontecer. Então, é o verdade. movimento é o segredo. O movimento. Deixar que o movimento aconteça, isso aí mesmo. Ai, Uhum. Mônica, olha, depois vai lá na comunidade, vai ver que eu postei um vídeo lá, convidando vocês para participarem de um novo desafio de vídeo e de uma forma Uhum. diferente aí. Então, Ah, o desafio é sempre assim, né? Constante. Por isso que é bom, eu penso que a comunidade é um espaço de alunos que vão terminando o curso e vão querendo continuar dentro da proposta, uma coisa despretensiosa, sem cobrança, os encontros acontecem e, e as pessoas vão fazendo parte de uma mesma linha, de um mesmo pensamento em relação ao crescimento da comunicação. Isso é muito gostoso. E eu quero te sim. agradecer muito por você estar aqui fazendo parte dessas lives de aquecimento, porque você participa assistindo, você veio hoje aqui. Então é muito gostoso esse Sim. envolvimento e te desejo muito sucesso na tua atuação e agora que você expandiu, indo também para a Argentina, está muito poderoso isso, né? Cida, eu que agradeço pela oportunidade, por todo o teu carinho, né? E por todo ali, por toda a tua mentoria, né? Porque se É. não fosse a mentoria, eu não sei se eu teria conseguido essa oportunidade. Então, agradeço muito aí por Ah, você e por eu. todo o teu trabalho, que é lindo, e super indico para todo mundo, Ah, querida. para todo mundo que quer se desenvolver Obrigada, na Mônica. comunicação. É, o trabalho ele é muito boca a boca, né? Um trabalho
porque ele é artesanal, é ou não é? Você tem que dizer, nossa, Sim. olha. Não sei se eu já contei isso para você, mas as pessoas dizem, ah, eu faço sida. É tão engraçado. O que é fazer sida? Não, é porque, ah, Cida, eu venho aqui e me falar, não, você tem que fazer sida. Que tem que fazer sida? O que é isso, né? Uhum. Todo mundo tem que conhecer a Cida. Eu É, indico você para todos os meus mentorados, para que eles assistam os teus vídeos, para que eles façam os teus pratracrás, façam os teus cursos, porque é é, só complemento aí para que a gente cresça cada vez mais aí e seja cada é, vez mais feliz na carreira. te agradeço muito. Eu vivo realmente esse meu propósito aqui no online para realmente poder compartilhar com quem se interessa pelo tema, porque a gente não é nada sozinho, né? E eu tendo tanta vivência com aquilo que eu venho fazendo há 36 anos, eu acho que é um egoísmo muito grande a gente guardar essas coisas e compartilhar com pessoas tão legais é mais gostoso ainda. Obrigada, É, Mônica. Um grande beijo obrigada, para você. Cida. O pessoal aqui adorando você aqui na live, o Gilmar, a Rosana, Luá, todo mundo aqui, ó, fazendo parte dessa nossa conversa. Pessoal, amanhã nós vamos Obrigada, falar pessoal. sobre comunicação de líder versus comunicação de chefe. Será que tem diferença? Ah, tem, hein? Muita gente assume cargos achando que está sendo líder e só está sendo chefe. Então, Mônica, Uhum. amanhã vai para o outro lado e vem assistir essa live. Pode deixar, estarei aqui, com certeza. Mas amanhã essa live vai ser às 9 horas da noite. Eu estou aqui meio Ah, enrolada com os meus horários, estou fazendo no horário que dá, mas estamos juntos aqui, né? Então, pessoal, amanhã dormindo uhum. mais tarde, hein? Tá bom? Beijo para vocês, boa Beijo, noite. gente. Obrigada. Tchau, Até. tchau. Obrigada, Mônica. Tchau. Obrigada, Cida. Tchau.